tá na hora de falar da provável escalação do Flamengo. Então olha só, galera. Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece amanhã às 7h30 da noite no Maraca, pela 36ª rodada do Brasileirão. Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, fechando a linha de zaga. Thiago Maia e Gerson como dupla de volantes. Arrascaeta como meio atacante. E trio de ataque formado por Bruno Henrique na direita, Everton Cebolinha na esquerda e Pedro centralizado. Uma observação aqui é a ausência do Eric Pulgar. O volante chileno recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o América Mineiro, está suspenso do jogo de amanhã contra o Atlético, e aí a tendência é que o Tite coloque o Thiago Maia na vaga do Eric Pulgar. O treino do Flamengo está finalizando lá no Ninho do Urubu, já está finalizando. A gente está buscando informações aqui, a nossa reportagem do Coluna já está buscando informações aqui para poder ver qual foi o time que o Tite usou, se ele usou o Thiago Maia ou se usou o Alan. O Alan que já está recuperado de lesão, o Alan que já vem treinando desde a data FIFA com o elenco do Flamengo e, de acordo com o Fábio Massaregian, que é o preparador físico do Mengão, depois do jogo contra o América Mineiro, o Fábio Massaregian, depois do jogo contra o América Mineiro não, foi o anterior, contra o Bragantino. Depois do jogo contra o Bragantino, o preparador físico do Flamengo disse que o Alan já está 100%, tá 100% não, que o Alan está treinando bem, está reintegrado com o elenco e pode entrar em campo contra o Atlético Mineiro. Aí, a pergunta é, Petit, antes da gente falar uma informação aqui sobre o treino de hoje já, a pergunta é, essa provável escalação do Mengão é uma provável escalação maneira, uma provável escalação boa? Dá para o Flamengo buscar os 3 pontos com esse time aqui embaixo? É uma ótima escalação, né? O que eu tanto reclamava, que o Jorge Sampaoli não escutava a voz do campo, o Tite, ele escuta muito bem a voz do campo e usa a meritocracia, né? Imagina você tem Gabigol e Bruno Henrique, que são titulares 5 anos nesse time do Flamengo, né? E você entra, você vai bem, aí você tá melhor do que um dos dois. Aí no outro jogo você já sabe que você vai ser bom. Então, o que acontece com esses jogadores agora é que eles sabem que quem estiver melhor é que vai jogar. Quem estiver melhor é que será o titular. O Tite não quer saber se o cara é campeão da Libertadores, se o cara fez gol em final, se o cara é isso, se o cara é aquilo. O Tite não quer saber. O Tite vai utilizar quem está melhor no momento. Então, a melhor resposta, na minha opinião, que ele teve foi a seguinte. Ele acertou ali o lado esquerdo. O Cebolinha voltou a jogar bem pelo lado esquerdo, né? Com o técnico anterior, o que ele iria fazer? Ele ia mudar 2 ou 3 jogadores para inserir o Bruno Henrique. O que o Tite fez? Pegou o Bruno Henrique, colocou o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, que não foi bem. Então ele falou, se eu tenho um cara que não foi bem, eu vou mexer só em uma peça. E o Flamengo, voltou a ser aí um time que compete, pelo menos, né? Ainda falta muito para esse Flamengo, é uma pena que o Flamengo só foi competir na reta final, porque se o Flamengo compete desde o retorno, a gente já estava comemorando o título. O Flamengo já estava batendo campeão. Se o Flamengo compete desde do início. Se vem o Tite no lugar do Sampaoli, o Flamengo já era campeão e se bobear não teria nem perdido o título da Copa do Brasil. Essa é a grande verdade, porque teria aí um time mais compacto. Então, esse é o time. Então, a resposta ali, né? A única mudança desse time para o time que venceu, o América Mineiro, é o Eric Pulgar suspenso. Ele também não inventa, ele vai com o Thiago Maia. Eu duvido que ele vai pegar e vai colocar um jogador que já está meses fora do gramado, está recuperado, mas quanto tempo sem jogar jogo oficial? Que treinar é uma coisa, jogo é outra, totalmente diferente. Então ele não vai inventar muito, ele vai meter o Thiago Maia de primeiro e vai meter o Gerson de segundo volante. É extremamente importante dizer que os Gerson estavam passando vergonha jogando nessa posição. E o Petit dizia que o Gerson, quando jogou em 2019, o time inteiro marcava. O Gerson era mais um jogador fazendo aquela função, onde o time do Flamengo adiantava suas linhas e o Gerson ficava ali pegando passe errado, aquela bolinha que vai passando perto dele ali. Diferente
dos outros times onde ele tinha que realmente fazer uma função, por exemplo, que quem fazia era o João Gomes. O Gerson não é jogador para isso. O Gerson, ele não tem mobilidade, ele também não tem... ele não consegue fazer essa função, né? Ele não tem essa característica. Não tem. O Gerson é um volante mais técnico. O Gerson é um volante de saída de bola, né? Então, isso. Como o Flamengo volta a melhorar e o Flamengo, acho que o melhor do Flamengo é a recomposição defensiva. Não sei se vocês estão prestando atenção no que faz o Bruno Henrique pelo lado direito e o que faz o Cebolinha pelo lado esquerdo, com Arrascaeta e Pedro mais centralizado, fazendo uma sanfona, quando o Flamengo está conseguindo baixar bem as linhas e sair com muita velocidade para o ataque. O Gerson passa a ser um jogador que não faz, que não compromete jogando de segundo volante quando o Flamengo joga assim. O Gerson compromete quando um time já faz um corpo mole mais na frente para marcar. Então, na minha opinião, a entrada do Thiago Maia vai ser uma entrada de um jogador que marca mais um pouquinho do que eles, mas lembrando a você, e falo bem claro, sem medo de errar no que eu estou falando, o Flamengo só tem um volante de origem no elenco e ele se chama Igor Jesus. É o único. Nem o Alan é. Todos esses jogadores do Flamengo, hoje, eles são meias adaptados. São jogadores técnicos. O volante que marcador. Você fala é o primeiro volante. Primeiro, pitbull, que rasga, que dá porrada, que toma amarelo, que é aquele realmente que carrega piano. O Flamengo não tem. E há muito tempo o Flamengo o último que foi titular por muito tempo foi o João Gomes. Depois disso, o Flamengo não tem mais. O Alan, se você pega o Alan também... O Alan é um jogador franzino, o Alan é um jogador de saída de bola, o Alan se parece mais um pouquinho com o André lá do Fluminense, que é que pega aquela bola ali atrás, vai dando aquele toquezinho curto e vai se movimentando para que o time dele tenha uma saída de bola perfeita. Então, primeiro volante mesmo, só tem o Igor Jesus nesse time do Flamengo. Então não adianta a gente tentar mexer nessa característica. O Flamengo vem acertando. É claro que o Flamengo, na minha opinião, não joga 80% do que pode jogar, mas o Flamengo pode ser campeão jogando 55%, 60%, porque esse campeonato brasileiro ele é nivelado por baixo, tanto que o líder desde a terceira rodada é o fraco Botafogo. É um campeonato nivelado por baixo, não adianta. O Palmeiras é muito mais fraco que o Flamengo. Só que o Palmeiras tem um técnico lá que os jogadores acreditam no que ele fala. Ele consegue montar uma forma de jogar favorável aos jogadores que ele tem. É um time bem menos técnico. O time hoje, apesar do Palmeiras ter mais gol do que o Flamengo, mas numa coisa assim normal, o Palmeiras é menos letal que o Flamengo, joga bem mais feio, mas consegue aí seus resultados e hoje também é um bicho-papão aí de títulos, né? Então, eu vejo o Flamengo hoje como muito forte, e se o Flamengo se acertar, fica muito difícil de bater no Flamengo. Então, hoje, com o técnico, o Flamengo hoje tem um técnico de verdade, o Flamengo hoje vai com esse time. É claro que precisamos aí de um lateral direito, precisamos de mais um lateral esquerdo, precisamos de um meia, que deve ser o De La Cruz. Na minha opinião, o Flamengo não deve parar no De La Cruz, deve vir outros jogadores, mas olha só, para pensar comigo. Você tem aí o Bruno Henrique, que faz 3 posições, lado esquerdo. O Bruno Henrique também faz um centroavante, se precisar, ali o que o Pedro faz, ele faz, e faz o lado direito. Você tem o Everton Ribeiro, que flutua, faz um volante, claro que ele não consegue fazer um volante marcador, mas faz um volante de saída de bola e faz os dois meias, tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Você tem o Eric Pulgar, que faz o primeiro e faz o segundo. Então, quando você vê as opções, as peças que você tem no tabuleiro, com um cara que sabe mexer nessas peças, fica muito difícil de bater no Flamengo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação.
é muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!